Queridos, paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. É um prazer muito grande ter você aqui comigo, assistindo a este vídeo. Desde já eu peço a você que curta, comenta, compartilhe, para que assim esse vídeo possa chegar a outras pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar rapidamente sobre o que é parábola. E nós temos uma visão muito rasa sobre o que é parábola. Alguns não conseguem compreender, mas é algo simples, não é tão difícil. Mas primeiramente, nós se perguntamos, o que é uma parábola? A parábola nada mais é do que uma história contada para explicar uma verdade profunda. Nós pegamos uma verdade e, para não expor ela de uma maneira natural, que às vezes a pessoa não vai entender, nós contamos uma parábola em cima desta verdade para expressar essa verdade de maneira mais entendida, que o ouvinte possa entender. E Jesus contava parábola para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Nós vemos Jesus utilizando essa linguagem para uma maior facilidade do entendimento daqueles que estavam ouvindo a ele. Então, para que essas pessoas pudessem entender aquilo que Jesus estava explicando, Jesus utilizava parábolas para entender. E lembrando que uma parábola não precisa ser algo que necessariamente tenha acontecido. Não, uma parábola nós podemos contar de algo que possa ser ilustrado do que vai acontecer. Nós vemos Jesus utilizando isso. Jesus utiliza muitas parábolas em seus ensinamentos. Nós vemos em Lucas capítulo 8, Jesus falando da parábola do semeador, falando sobre a salvação, trazendo um entendimento sobre a salvação. Nós vemos em Marcos 4, Jesus trazendo sobre o reino dos céus na parábola do grão de mostarda. Nós vemos inúmeras parábolas que Jesus utilizava, tais como Lucas 15, quando Jesus utiliza a parábola do filho pródigo para falar sobre o perdão de Deus. Nós vemos a parábola do bom samaritano em Lucas 10 para falar sobre o amor ao próximo. Nós vemos a parábola do trigo e do joio em Mateus 13, falando sobre o juízo final. Então, a parábola foi muito utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a parábola nada mais é do que um assunto que ilustra uma verdade profunda, Então nós temos esse amplo conhecimento aí. E nós vemos que Jesus muitas vezes respondia através de parábolas a perguntas que as pessoas faziam para eles. Ele contava parábolas às multidões curiosas ali e explicava o seu significado depois aos seus discípulos. Veja que Jesus contava a parábola para a multidão, mas explicava para os seus discípulos. Nós vemos isso em Marcos 4, 33, Jesus utilizando dessas linguagens aí. Quando nós lemos uma parábola de Jesus na Bíblia, normalmente vem com a explicação junto. É importante ver o contexto que Jesus contou essa parábola para nós entendermos o seu significado. Sempre, através de uma parábola, tem uma profunda verdade que nós devemos entender. Bom, espero que você tenha entendido sobre o que é parábola e ao decorrer dos dias eu estarei trazendo um vídeo sobre cada parábola e explicando cada uma a vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, toda a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? E ative o sininho da notificação, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos quando nós publicarmos. Deus abençoe, em nome de Jesus.